Olá, estamos de volta com mais uma temporada do Êxito Cast. Hoje estou aqui com convidadas muitíssimo especiais. Eu sou a Vanessa Doniana Guirra, sou coordenadora da Câmara Feminina aqui do Êxito. E você que está assistindo a gente, se quiser fazer parte do Instituto Êxito também, manda uma mensagem pra gente, aproveite desse networking de empresários poderosos de todo o Brasil. Eu vou começar apresentando as nossas convidadas. E antes de começar, eu também gostaria de falar que, além de atuar aqui no Êxito, eu também sou responsável por uma vinícola que fica lá em Mendoza, a Finca Própria. Trouxe aqui um vinho muito especial para a gente brindar e celebrar esse momento. A Finca Própria é o privilégio de você ter o seu próprio vinhedo e o seu próprio vinho diretamente do melhor terroir de Mendoza. Então, meninas, um brinde. Obrigada por ter vindo. Um brinde à nossa saúde, à nossa vida, muitas alegrias. Que hoje seja um momento memorável. Gratidão. Para nós, gratidão. Agora sim, Maravilhoso. podemos começar. Então, eu tenho uma coisa muito especial para falar também, um agradecimento. Hoje, como vocês estão vendo, estamos todas lindas, belas, maravilhosas, poderosas, graças aos nossos queridos amigos do OSR, que cuidou da gente com todo carinho para a gente vir fazer essa gravação aqui hoje. Então, hoje eu estou aqui com essas três mulheres. Vamos começar pela Maria. Maria da Conceição Fontenelles, tá certo? Certíssima. Certíssima. Maria é artesã e designer de moda sustentável. Ela produz bolsas feitas a partir de calça jeans. Olha só que interessante. E o foco dela é sustentabilidade, é a arte de transformar. Maria, eu já amei. Temos muitas coisas para conversar. Aqui ao meu lado temos a Thaís Mendes. A Thaís, ela trabalha com disciplina para mulheres. Gente, como é que vamos fazer essas conexões aqui de jornadas e trabalhos. E a Elo Borges, ela é especialista em segurança emocional e doutorada em resiliência. Gente, hoje o papo aqui vai render. Eu espero que quem está assistindo a gente aproveite, aprenda alguma coisa, né? Então, alguma dica que a gente pode dar para quem está assistindo, alguma dica na prática. Às vezes, algum desafio que a gente, como mulher, já passou, vem passando, né? Acho que é muito importante a gente compartilhar esses momentos. E eu queria começar perguntando para vocês. Como que vocês estão, nesse momento da vida de vocês, fazendo isso hoje? É o que vocês sempre sonharam? Nasci para fazer isso? Ou a vida foi acontecendo e criando circunstâncias na vida de vocês para vocês estarem onde vocês estão? Quem quer começar? Eu, Maria, né, Maria? Olha, gente, eu nasci para estar no lugar que eu estou hoje. Olha só. Mas fugi também, foi uma fuga, né? Porque eu não entendi o meu propósito. Porque tudo tem um propósito, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga. Olha! E também sou da área da enfermagem, sou enfermeira também. Nossa, e tem tudo a ver, né? Sim. Pedagogia com enfermagem. Tudo a ver. Então, esse caminho não era para mim. Porque eu fiquei só 5 anos em cada área. Bastante. Sim. Mas, ao meu ver, tinha gente que tinha 15, 20 anos, né? Uma vida. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Assim, quando você não tá no propósito certo, alguma coisa te sufoca. E eu cheguei aos 5 anos e começou a me sufocar. Eu falei, mas, gente, o que tá acontecendo? Qual é o problema? Será que eu estou doente? Que eu também tinha esse questionamento comigo. Então, aí eu fui... Mas aos 5 anos da parte da enfermagem ou da psico? Da psico e da enfermagem. Da enfermagem, você fazia os dois ao mesmo tempo? Não, primeiro eu fiquei na enfermagem, que é a minha primeira profissão. Vamos lá no começo. Vamos. Isso foi na costura.
Tá. Eu comecei arrematando. Eu não sei se tem hoje, se fala arrematadeira, né? Mas Eu não comecei conheço. Fala pro pessoal que tá assistindo o que é isso. Arrematar é limpar a peça. Tá. Você pega uma peça que foi costurada e você limpa ela, deixa no jeito para ir para a embalagem e chegar até as lojas para chegar ao consumidor. Tirar aqueles fiozinhos, aqueles acabamento. O acabamento, revisar, deixar tudo no jeito certo. Certo. E ali eu tive a curiosidade de como fazer uma camiseta. Veio esse ponto. Aprendi e falei, não é isso. Vou para outra área. Eu quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Olha, a loucura. Então, consegui se formar nessas duas áreas. Eu fui para psico. Tá. Fiquei 5 anos, tanto na enfermagem quanto na psico. E comecei a se sentir sufocada. Aí veio lembranças. Eu falei, gente, que lembranças são essas? E aquilo começou a me sufocar de um jeito. Eu falei, não estou bem aqui, eu estou ficando doente. E, sinceramente, eu já estava ficando doente. Porque o estômago já estava me avisando de alguma coisa, né? Porque o corpo fala. Fala demais. E tem pessoas que não prestam atenção nisso. Se você teve uma dor de cabeça, seu corpo está te falando alguma coisa. É até tal que a enxaqueca já é algo que o seu corpo está avisando que você não está bem, que aquilo está errado. Sim, é um sinal, né? Sim. Então aí eu falei, opa. Aí eu fui fazer pano de prato. Gente, deixei toda aquela vida e fui para o pano de prato. Olha! Uau. Pintar pano de prato, que eu também... À mão! Sim. Aí eu falei, opa, ainda não é. Vou fazer avental. Fui fazer avental. Essa coisa artesã sempre teve com você, mesmo quando você trabalhava nas outras... Sim, porque o artesanato, ele surgiu com 9 anos de idade da minha vida. A minha primeira peça. Uau. Mas, Mari, você acha que você estava triste, deprimida, com burnout? Ou você simplesmente não se achava e a costura era um jeito de distrair? Eu estava deprimida na profissão que não era minha. Ah, ótimo. Porque tem muita gente que está na profissão que não é dela e não enxerga, né? Sim. Aí tá, fui fazer os aventais. Aí eu falei, não. E consegui vender, porque eu tenho uma boa clientela. Vendi os aventais. Falei, também não é isso. Vou fazer bolsas. Comecei a fazer bolsas de tecido. Certo. Só que também ainda não era o tecido. Me encontrei aonde? No jeans. Que é o mais difícil, né? Eu acho. Costurar é duro, né? Essa gosta de desafio. Aí o que eu faço? A calça que você não dá para você doar para alguém, Sim. para não ir para o aterro sanitário, eu pego, Olha, lavo, desmancho ela todinha e vou criar em cima dela. Hoje eu faço design de modas. Ó, loucura, gente. maravilhosa! Hoje eu tô na área do design de moda, tô no último semestre. E eu pego aquelas calças, eu trabalho com o zíper das calças, Caramba! eu trabalho com os passantes das calças, até com a barra da calça. Isso, e onde você diz, assim, onde que é a tua fonte, assim? Você arrecada? Sim, se você tem algumas peças, eu vou até você, retiro. Também vou encontrar nos brechós, porque nem todos os brechós vendem, né? Principalmente aquela de cintura baixa, Sim. ou que tá gaça no meio das pernas. Nossa, mas tem um Sim. monte de gente que tem jeans encostado em casa. Né? Ainda mais no interior da coxa, né? É onde mais gasta. Isso, aí o que eu faço? Lavo, desmancho, aí eu vou sentar e falar, opa, vamos ver o que isso vai dar. Sem contar que é peça única, só você vai ter a sua peça. É exclusiva. Vocês viram a Conta bolsa isso, dela? olha, conta aquela história que você contou no bastidor pra gente. Que você falou, toda bolsa, ela falou que essa bolsa tem uma dona. Tem uma. Aí a história da dona. Cadê a bolsa? Porque a gente ficou ali no cabeleireiro enlouquecidas. A bolsa é linda, gente. Você não A viu? história que eu contei pra Produção, elas. traz a bolsa que a gente quer ver. A história que eu contei pra elas foi que eu fiz uma bolsa, Tá. porque eu exponho em feiras e em shoppings também. Até Sim. que eu vou estar no shopping de Suzano o mês que vem todinho. Legal. Suzano, no extremo leste. Suzano, São Paulo. Sim, Suzano, São Paulo. Aí a moça chegou e falou assim, nossa, eu quero essa bolsa, mas eu não tenho dinheiro. Você guarda pra mim que o mês que vem, eu com certeza vou pegar essa bolsa. Eu falei, Caramba. tudo bem, eu guardo. Ah. Só que ela esqueceu do meu número, esqueceu do meu contato. E aí? Calma aí. Aí a bolsa ali exposta pro público. Sim. Teve uma moça que pegou essa bolsa falou, eu vou levar essa bolsa, é maravilhosa. Começou a briga. Não, a outra tá lá guardada na casa dela procurando o meu contato. Foi Mulher da bolsa. A Maria está aqui, eu nem te entender. Toda bolsa tem uma dona. Aí ela pegou e falou assim,
tá aqui o meu cartão, eu quero essa bolsa. Eu falei, tudo bem, eu vou vender pra você. Eu coloquei o cartão dela 3 vezes, não aceitou. A energia da dona tava lá na outra. Trava e não aceitava. Vamos no Pix. Tá bom, no Pix. O Pix travou, o Pix dela não ia. Mas eu tenho dinheiro, moça, eu tenho dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que você acredito. Eu acabei de passar minha mãe ali, comprei uns remédios, o rapaz falou que eu tenho dinheiro. Falei, não, fique em paz. Não levou a bolsa. Aí chegou outra pessoa, olhou a bolsa, falou, não, vou levar essa, porque eu não tenho dinheiro para essa. Falei, tudo bem. Quando foi antes de ontem? Agora. Segunda-feira, a menina que queria a bolsa, que me viu lá no shopping, falou, moça, você ainda tem a bolsa? Eu falei, ela tá te aguardando. Ela tá te aguardando, e contei a história para ela. O que eu falo? Que toda bolsa que eu faço tem o seu dono. Olha Tem só. o seu dono. Então, eu não falo assim, eu fiz essas bolsas e não vendi agora. Eu não vendi porque o dono não chegou. Gente, Sensacional. O dono não chegou. Porque eu sei, lá eu fiz uma bolsa exclusiva que eu sei que é sua. Então, eu não me preocupo. E você vendeu? Vendi a bolsa, ela veio buscar. Nossa, e a energia do universo fez você Ela se travou conectarem. É minha, É dela. Então, um mês aquela bolsa ficou ali exposta. E Caramba. levou. Tentaram, né? Tentaram. Mas não conseguiu. Então, a cada peça tem o seu dono. Então, eu não legal, tenho que me Mar. preocupar, sabe? Porque eu sei que eu vou vender. Para a pessoa certa, aquela peça vai ser. Sim, que legal. Eu vou pausar um pouquinho o seu momento, porque Sim. da sua fala eu percebo a coragem de se transformar, né? De recomeçar. E eu sei, a Thaís, ela me contou um pouquinho que ela teve uma transição de carreira também. E aí eu quero encaixar essas suas fases de reconstrução e de recomeços com a Thaís. Como é que você veio parar aqui, Thaís? Conta o que você faz, por que você faz isso, qual que é a sua paixão? Eu conheci o Êxito num evento, na Expo Imigrantes. Foi o primeiro evento que o Êxito fez. Nossa, 2019. Antes da pandemia. Lembro. Eu conheci o Êxito lá. Eu fui convidada para servir de staff. Na parte dos palestrantes ali. Eu gostei do projeto e me afiliei ao Êxito. Então, estou lá desde então. Estou com o Êxito desde então. E aí agora estou nessa cadeira. Com o Êxito a história é... né? Demorei pra você estar ali. Sim. E ao que eu faço hoje, eu sou produtora de conteúdo na internet. Eu trabalho com disciplina, com rotina, com hábitos, mas principalmente com transformação pessoal. Porque a disciplina, ela entrou na minha vida como um instrumento de cura mesmo. De restauração do meu casamento. Olha. De olhar para os meus filhos e entender que eu tinha muito para aprender para poder ensinar eles. Com certeza. E eu não vim de uma família que tinha a disciplina como um valor. Hoje a disciplina para mim é um valor. Então, o esporte. Sim. Eu fui aprendendo hábitos saudáveis, porque eu sempre falo que hábitos são heranças que nós vamos deixar. Gostando dessa herança ou não, nós estamos deixando ela para os nossos filhos. Com certeza. E lá na frente, quando eles tiverem a nossa idade, ou eles vão usufruir disso na família deles, ou eles vão ter que lutar contra isso. Sim. Porque tem muitos hábitos que a gente acaba pegando das nossas famílias, que a gente luta a vida inteira, porque... até o jeito que a gente fala. Tudo, né? O jeito que a gente fala, que a gente come. Comportamento. Então, a comida, né? É algo que... tem muita gente que luta, né? Contra, de repente... compulsão, Sim. Mas porque na casa via, às vezes pra criança ficar quietinha, dava comida pra criança comer, a comida era sempre uma recompensa. Então, se você for bem na escola, eu levo você pra comer numa lanchonete. Então, eu comecei a entender que quais eram os hábitos, quais eram a herança que eu tinha, que eu queria deixar pros meus filhos. Mas tudo começou, eu trabalhei com 23 anos, eu comecei a empreender. No ano que eu casei... Nossa, muito nova empreender. Eu entrei com 18 anos numa empresa, como recepcionista. Com 22, eu era gerente nacional de franquias. Gente. Muito rápido. Eu fui galgando muito rápido. Que legal, parabéns. Me formei na faculdade. Com 23 anos foi a virada da minha vida. Porque eu me formei na faculdade, comecei a empreender, eu abri uma franquia dessa empresa e me casei. E mudei de cidade. Prodígio. Sei lá. Talvez. Coragem. Eu acho que sim, porque eu tava conversando com a Elô. Atômica, né? Menina, eu tava contando pra Elô lá no salão, né?
que o salão acaba virando um divã, né? Muito. E aí, com 15 anos, eu saí da casa da minha mãe. Com 17, eu já morava sozinha. Pagava água, luz, tudo. Eu estudei, terminei o colégio, me formei na faculdade. Então, muito cedo. Então, com 20 anos, eu comprei um apartamento. Com 21, eu já tinha meu carro. Com 23, me formei na faculdade. Conquistado com o meu suor. Né? Com seu suor. Então, eu trabalhava de segunda a sexta até às 18 na empresa. E eu sabia fazer massagem. Aí, depois eu fazia massagem na galera do escritório. Nas mulheres do escritório. Depois do horário. Então, eu já trabalhei de fazer unha. Já trabalhei de fazer massagem. Já trabalhei de fazer faxina. Sim. O que aparecia pra eu conseguir me sustentar, porque eu me sustentei muito cedo, muito nova, eu fazia. Eu não tinha medo de trabalhar, né? Sim. Nem vergonha, Exato. né? E aí, eu comecei a empreender com meu marido, mas nunca foi algo que eu amasse. Eu não amava o trabalho, mas eu amava a empresa. Porque essa empresa me possibilitou tantas coisas. Acesso a um mundo diferente do que eu era acostumada a ver na minha infância e na minha adolescência. Então, Foi uma escola. foi uma escola até de acesso financeiro. Me fala, existe um outro mundo. Claro. Existe uma outra forma de viver, né? Então, eu era muito grata a essa empresa. Então, eu dava o meu melhor, mesmo não gostando do trabalho, porque eu sou de humanas. Tá. A empresa é uma empresa de persianas e cortinas. Então, eu tinha que saber báscara. Eu tinha que saber, sabe, cateto do quadrado da hipotenusa. Eu falei, meu Deus. Eu acho que os jovens que estão assistindo hoje nem sei Sabe o que você tá falando? Sabe, isso existe. Matemática de antigamente. Cara, eu precisava mexer em Era o calculadora básico. financeira. E eu E não tinha internet, provavelmente, né? Pra fazer tudo. Não tinha. A gente tinha que fazer na mão. Comecei, né? E aí, eu não sabia mexer no computador. Porque eu tive acesso ao computador depois de mais de 15 anos. Sim. Então, eu não era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu acho que as pessoas precisam viver do que elas gostam, mas antes disso elas precisam saber viver. Sim. Então, por mais que não era o que eu gostava, eu entregava tudo de mim naquela empresa. Tudo, tudo. Eu sempre fui muito grata a eles, assim, né? E aí, com 23, comecei a empreender, mas não era algo que meu olho brilhava na hora de acordar. Mas eu também não corria muito atrás disso. Sim. Eu corria atrás de ser melhor onde eu tava. Sim, era um Bem trabalho assim. bom, te dava uma me vida dava uma... confortável. Exato. Sim. E aí, quando eu tive os meus 2 filhos, e eu sempre exerci essa função de mentorear pessoas, de aconselhar pessoas na igreja. E eu era muito bem-sucedida, as mulheres me procuravam, como você faz, como você quer? E meu marido me via fazendo isso, e uma vez uma amiga me falou assim, você sabe que você é um talento desperdiçado, né? Porque eu fiz um vídeo lá pra igreja, enfim. Aquilo me despertou. Falei, eu acho que dá. Aí fiz um curso de desenvolvimento pessoal e comecei a atender. E aí eu atendia, tinha os 2 filhos e trabalhava na empresa com meu marido. Aí um dia eu cheguei pra trabalhar, tinha uma carta de demissão na minha mesa. Ele me demitiu da empresa. O marido. Pô, mas essa mulher tá louca. Então ele sabia que eu não ia sair. Eu sou daquelas que, cara, pra eu sair, tem que ter dado muito Ele errado. foi muito parceiro, então. Ele é. Maravilhoso. Ela tava contando. Que exemplo. Que companheiro. Ele viu? me deu uma carta Maravilhoso. de demissão e falou assim, vai viver sua vida. Olha que Vai cuidar da sua vida. Ele... E Como então, ele chama, tá? Bruno. Nossa, maravilhoso. Palminhas para o Bruno, que é sensacional, parceirão. E parceiraço, assim. Então, eu comecei a fazer conteúdo pra internet sobre rotina com filhos pequenos. Entrou a pandemia. Caos. Os 2 dentro de casa, meu filho com dificuldade de aprendizado, tendo que estudar a internet, tendo crise de ansiedade, o mais velho. Aí a gente descobriu TDAH, enfim. E diferente do que... Porque hoje todo mundo tem TDAH, né? Eu passei em 5 neuropediatras com ele pra fechar o diagnóstico, não, né? E aí... Então eu tava naquele momento e aí um dia eu fui dormir e tem um quadro bem grande de uma foto da minha família atrás. Eu, meu marido e os meus filhos. E aí, talvez eu me emocione, tá? E eu fui dormir aquele dia, e eu tenho muita fé em Deus, sabe? E eu comecei a conversar com Deus, eu falei, Deus, o que eu tô deixando pra essas crianças? Quando eles olharem pra mim e eles falarem, será que eles vão querer ser como eu? Será que eles vão querer trilhar um caminho que eu deixei? Orgulho, né? Sim. Será que eles vão falar, eu tenho um alvo? Porque hoje eu vejo o casamento dos meus sogros, eu falo, eu quero ter um casamento igualzinho deles. Você falei, será- e ter pra onde ir um alvo, sabe? E ter pra onde construir. E eu falei, será que eu tô deixando algo pros meus filhos? Porque vendo a pandemia, que deixou a gente mais emotiva, mais pensando no futuro. Será que eu tô deixando algo que eles vão querer imitar?
Aí eu ouvi muito audivelmente Deus falando assim, para de colocar neles o peso da sua improdutividade. Porque tudo eu falava assim, não consigo porque eu tenho 2 filhos. Eu fazia muita coisa. Eu não consigo fazer, né, que a gente isso. Eu não consigo evoluir, eu não consigo abrir uma empresa porque eu tenho 2 filhos. Eu não consigo ir mais, porque eu tenho 2 filhos pequenos. E aí eu recebi, sabe quando dá aquele soco no estômago, assim? No outro dia eu levantei. De verdade, no outro dia eu desenhei um projeto pra lançar no digital, que foi o meu primeiro lançamento. O meu marido de novo, montou um QG na nossa sala com câmera, o computador, não sei o quê. A gente fazia as lives às 7 da manhã antes das crianças acordarem. Olha só. Gente, eu tô muito fã desse Bruno, ele é sensacional. Esse cara ele é muito me parceiro. endossou, ele me apoiou. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento, que chamava Transformação Extrema. E desde então eu tenho falado para mulheres sobre disciplina, mas sobre a transformação que a disciplina traz. Porque em um determinado momento no meu segundo filho, eu vi o olhar do meu marido se perdendo um pouco para mim. Porque eu tava perdida. Eu já não sabia mais quem eu era, quem eu queria ser. É difícil para a mulher desempenhar, porque a mulher ela desempenha múltiplos papéis. E se você trabalha junto com seu marido, eu trabalho com meu marido, é muito difícil você desligar. Você tá 24 horas lá, é muito difícil você desligar a caixinha. Sou a sócia, companheira do trabalho, e agora eu sou a sua mulher. Não desliga. A tal da energia masculina, feminina. Muito Porque no trabalho você precisa da energia masculina. E vamos... Em casa você tem que ser a donzela. Sim. A princesa, a cuida de mim, Exato. me resgata, me salva. Sim, seja gentil, né? E aí, né, dividir tudo isso. E aí, segundo filho, eu não me reconhecia no meu corpo, eu não me reconhecia muito na minha mente, eu já não sabia mais o que era prioridade pra mim. E eu via o olhar dele, aquele brilho, porque o Bruno... Aí vocês vão se apaixonar de novo. Para de ficar vendendo o Bruno, hein? Mas ele era aquele cara no namoro, mesmo com o primeiro filho, que ele passava, às vezes, ele ficava me olhando assim, ó, aí escorria uma lágrima. Juro. Porque ele falava seu olho, não sei o quê. E eu não via mais isso, eu queria isso de novo. E eu entendi que eu precisava me encontrar. E o que ia fazer eu me encontrar, entender quem eu era pós-maternidade, pós-transição de carreira, pós-pandemia, momento tudo, de vida, né, pra todo mundo. era disciplina. Eu precisava ser disciplinada, eu precisava... E aí eu comecei a me disciplinar em acordar cedo. Depois em comer melhor. Aí eu tive crise de ansiedade. Vamos fazer atividade física. Organizar o tempo. Pra dar tempo de fazer tudo. Pavimentar algumas prioridades para as crianças. Então, assim, o que é prioridade na educação deles para mim? Sim. O que é? Eu não sabia. Eu não sabia se eu queria que eles comessem bem, se eles fazessem esporte, se eles estudassem muito. Eles não podem ser bons em tudo, mas o que eu posso fazer eles serem muito bons que vai ajudar eles a serem bons em outras coisas? Sim. Tudo que você tá falando, tá? É muito legal, porque é esse caldeirão de misturas e histórias que acontecem aqui no Êxito, porque por isso que esse programa é só com mulheres, porque a gente é muito parecida, muito parecidos os problemas que a gente enfrenta. Sim. E o quanto que a gente se cobra. Né? Então, por mais que aqui nós temos histórias diversas, mas elas são totalmente complementares, Sempre, né, Elô? Tem um fundo, né, muito igual. E a Elô, gente, eu queria que você contasse a sua história, mas já fazendo uma conexão com a história das meninas, porque você tem a especialidade... eu tô amando esse episódio. Muita conexão, muita coisa rica. Conta, Elô, conta pra gente. Hoje A gente vai voltar, tá? Pra você. Não, tá tudo junto, Sim, gente. tamo junto. E vai, depois eu quero ver você administrar. Não dá muita gente cobra gente. Exato. A primeira coisa, assim, é que você falou como é que a gente chegou no êxito, né? Eu cheguei, né, pelo meu lado empreendedora na saúde. Eu estou à frente, sou CEO de uma startup de mapeamento e treinamento de resiliência e saúde mental. Nossa. Né? Eu sou doutoranda na Faculdade de Medicina de Jundiaí, sou mestra em Ciências da Saúde pela USP. Então, eu tenho uma pegada de empreendedorismo na saúde. E a minha história, né, eu acabei sendo convidada para entrar no Êxito há uns 4 anos, 5. Fui acho que da segunda diretoria da Heloísa Capelas e da Karine Viana, né? Então, elas me convidaram para participar ali da diretoria, muito ativa. E aí, nunca mais saí, né? Porque esses encontros, até que esporádicos, né? Eu tô um pouquinho afastada. Você falou que eu sou doutorada, eu tô formando. Tá doutorando. Tô doutorando, tô qualificando esse mês. E até em Quantos dezembro. anos? Foram 4 anos, 4 né? anos Eu tô continuando. Eu vou fazer a defesa em dezembro. Então, eu enlouqueci desse ano.
Mas as conexões que a gente tem aqui são, assim, absurdas. Não tem como medir, né? Depois eu vou contar uma fofoca, eu e a Thaís. Mas agora, deixa pra gente não perder o fio, né? Então, eu cheguei por essa história. Olha que coisa mais interessante. A Mari estava contando a história dela. Eu sou originariamente da saúde, né? De formação, eu sou dentista. O ciclo da Mari foi curiosidades do podcast. Olha só. Ninguém sabe disso, né? Eu estudei odontologia na USP. E o ciclo da Mari foram 5 anos na enfermagem, o meu foram 10 na odontologia. Eu tive consultório, doutora Heloísa, lá na Vila Boim, perto da FAAP. Sou periodontista, cirurgia de grupo de implante. Gente, trabalhei isso ninguém sabe, né? Mas pensa na mulher que vocês conhecem hoje, super dinâmica, super comunicativa, super tagarela, fechada numa sala, numa cadeira, numa boca, num dente. Numa boca que não pode conversar com você. Não pode interagir comigo. Num dente. Então, é o que a Mari falou, eu não me achava. Você tava presa ali, né? Eu tinha aprendido a técnica perfeita, né? Na USP era extremamente rigorosa. Naquela época a gente era, né? Uma performance era absurdamente exigente, né? Então, tecnicamente, eu era muito boa, os pacientes me adoravam, mas eles gostavam da conversa. Porque como eu trabalhava com canal sério... psicóloga deles. Porque, assim, o grande barato meu hoje, é o relacionamento humano, né? Sim. E eu era ótima. Eu tinha um grande amigo, que era o meu sócio, que até hoje eu escrevi um livro de marketing sobre profissional da saúde, e ele falava no livro, né? Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Estética no Brasil, pra você ter uma ideia do que ele virou em termos técnicos. Mas eu tinha, assim, agenda lotada com 6 meses de formado e ele catando milho. O que essa mulher tem? Eu falei, você só olha pra dente. Eu olho pra pessoas. Você quer entregar serviço, mas eu vendo serviço. Exatamente. E ele ficava desesperado. E isso já é uma dica muito preciosa para quem tá ouvindo a gente, né? Como a gente se diferenciar. Porque em todas as áreas dá pra gente se destacar, fazer um detalhezinho diferente, assim como a Má tava falando da bolsa, né? A Thaís se destacou, ela conseguiu organizar a vida dela para encontrar o caminho dela. Então, é a gente tirar essas travas mentais, né? Do que eu faço, ó vida, ó céus. Não, o que tá todo mundo fazendo, eu faço diferente. E eu sempre brinco, né? Quando eu dou palestra aqui no Expo ou em qualquer lugar, a gente se vende o tempo inteiro. Então, para você ser um profissional, né, da bolsa, do vinho, né, do conteúdo digital, né, da startup, né, hoje eu sou palestrante de resiliência, de saúde mental, mas você precisa se vender, a pessoa precisa confiar, né, ter credibilidade no teu produto ou no teu serviço. Sim. Então, a venda, ela é essencial o tempo inteiro. Então, mesmo quem é tímido, que não é tão comunicativo, precisa achar um caminho que seja representado para que gere qualidade e credibilidade. Sim. Porque a gente se vende o tempo inteiro. Então, essa é uma máxima, né? Se você não é confiável, se você não tem uma apresentação... Hoje estamos aqui lindas, poderosas, né? Gratidão ao S. Mas, assim, a imagem da gente, né? Parece uma bobagem, uma futilidade, mas não é. É a forma como você se apresenta, vai ajudar a gerar uma imagem que vai construir essa credibilidade e que vai impactar a atenção das pessoas. A gente até falou na OS que com certeza esse podcast está sendo melhor porque a gente está mais bonita. Ah, com certeza. Porque a gente traz autoestima, empoderamento. Sim. Né? Então, e essa imagem, claro, é a venda inicial. Depois você vai concretizar uma revenda se o seu produto for bom, se o seu serviço for bom, né? Mas esse primeiro impacto de atenção, né? Sim. Que o Dr. Marcelo, que me perdoe, mas eu era top. Ele era brilhante tecnicamente, ele ficava muito bravo. O que essa mulher toda hora conquista paciente? Ela nem gosta de odontologia. Porque eu aí acabei, assim, pra mim era muito pesar, né? Ficar numa sala fechada e interagir muito pouco, né? Eu gostava muito do resultado, porque aí o paciente ficava feliz. Sim. Mas era assim, o resto era mecânico, né? Sim. Aí, uma paciente minha falou, desculpa, você teve um erro de rota, você não é dentista, você é uma marqueteira nata. Paciente, uma só falou isso. Você é um desperdista, igual. Ela falou assim, você é uma marqueteira nata. O que é marqueteiro? O que é marketing? Eu não tinha a menor noção. Caramba! Mas metade do meu período eu trabalhava num convênio odontológico. Numa área ali que era suporte, avaliação, fazia perícia, tal, relacionamento. E ela sabia desse emprego. Ela falou, vem comigo. E ela me levou para o Pão de Açúcar, que eu fui cuidar da área de relacionamento com as partes médicas, ambulatório médico e odontológico, que todo extra, todo o hipermercado tinha, né? Então, eu fui fazer treinamento e vender
os ambulatórios aqueles serviços. E depois ela foi virar gerente e me levou no time dela para Credit Card. Eu virei executiva do mercado financeiro. Gente, E só ela e o diretor, né, Davi Lederman, te amo. o extremo oposto, Ele né, falou da assim, carreira. mas como que eu vou contratar uma dentista? Eu tô pondo minha carreira em risco. Eu falei assim, para com esse preconceito. Eu vou vender, porque era uma posição Me dá na área de vendas, né? Sim. Eu falei assim, eu sou uma boa vendedora, eu sou super estudiosa, me dá uma oportunidade, você não vai se arrepender. E ele falou, olha, eu vou arriscar, mas eu vou te contratar. E eu fui promovida em 1 ano e meio 2 vezes. Fez acontecer. Por quê? Porque na odontologia, lidar com pessoas, fazer a venda do orçamento, fazer o relacionamento, já era a minha rotina. Sim. Eles me pagaram uns cursos de marketing, né? Eu fiz 2 MBAs depois e tal. Então, me preparar para o mercado financeiro, e como eu era muito estudiosa, foi fácil, mas o timing do relacionamento eu já tinha, né? Também, Elo, é um mercado que está muito em alta hoje, né? É treinar os médicos a serem administradores e gestores de pessoas, né? Porque normalmente na faculdade de medicina ela só ensina a parte técnica, a gente não tem uma formação para ser um empresário, um empreendedor. Empresário, né? Porque você sai de lá e você monta o seu consultório, você não sabe nada de contabilidade, de emitir nota, de finanças, tem que contratar equipe, tem que contratar telefonista, e aí, como é que faz, né? Então, tem tantas oportunidades, né, de atuação de mercado hoje. Se eu não estiver enganada, acho que foi 2014 ou 2013, o meu livro é o meu primeiro protocolo, né, que é a minha tese de marketing, foi a primeira tese, o protocolo de marketing para profissionais da saúde, né, porque eu fiz um protocolo provando cientificamente que o marketing ajudava o profissional de saúde a vender mais e a ser mais próspero. Sim. Porque na área da saúde também tinha muito preconceito. Foi em qual ano? Olha, eu fiz o mestrado em 2011. O livro saiu, acho que em 2014. Gente, de marketing e vendas para 2014. 10 anos. Procurem esse livro. Tem tanta gente que fala que criou a roda agora, né? Roda. Você já está trabalhando nisso há 10 anos. Eu e o Plínio Tomás, que é meu companheirão, assim, a gente faz livros, mas naquela época ninguém falava disso. Ninguém falava, não. Né? E hoje se fala muito, tem muita gente vendendo para o profissional de saúde o marketing digital. Muito. Mas a gente é da época que estrutura as bases, as estratégias. Tá? E o digital é o impacto, é o que está valendo hoje. Mas às vezes não se sustenta se você não tem uma outra base, né? Sim. Mas foram 10 anos no marketing. E aí, a gente estava falando de propósito, né? No começo. O que aconteceu? A minha vida, que tem a ver com a história da Thaís, né? Depois eu vou contar a fofoquinha da Thaís. A gente é da mesma época. Final, para o pessoal assistir até o final. A gente vai contar a fofoca. Mas a terceira virada na minha vida teve a ver com a minha experiência, né? Eu fui casada há muitos anos, 25 anos, né? Casamento família Doriana, né? Sim. O marido executivão, chegou a diretor de um grande banco, tal, casada, feliz, 3 filhos. Casou nova? Eu casei, assim, média, né? Tipo, na maturidade, aí uns 25 para 30 anos, a gente começou a namorar, casou. Mas a gente teve os nossos filhos, pensa num casal super apaixonado, ele prosperando. Naquela época eu larguei a odontologia e fui pro mercado financeiro com o apoio dele. Ele falou, nossa, mas você ganha tanto dinheiro, você vai ter salário. Daí, depois eu vou contar que quando eu larguei a vida de marketing, porque eu tive 3 filhos. Sim. No terceiro, ficou muito difícil fazer essa gestão da minha maternidade, que foi muito forte, de querer cuidar deles. E parecia aqueles filmes de Nova York, aquelas workaholic executiva, a babá chegava, na hora do almoço eu descia, dava papinha, dava um beijo, voltava, parecia uma louca, acordava no meio da noite preocupada com o trabalho. As mulheres se cobram, né, por terceirizar também a educação do filho, né? Eu digo aí a gente quer filho, a gente quer trabalhar, né? Sim. É culpa porque teve filho, é culpa porque não teve filho, é culpa porque não trabalha, é culpa porque não trabalha, é culpa porque não tá educando, aí tá educando, não tá educando. Como eu sou péssima, como eu sou feia. Gente, a gente é um mar de culpa, né? É porque o outro põe a culpa. Exato. A gente aceita a culpa que o outro quer pôr na gente, né? E aí veio, né, uma doença, infelizmente, né? Meu marido ficou muito doente, com uma depressão gravíssima, né? Atentou contra a vida. E aí eu me desesperei com 3 filhos pequenos, parei com essa vida, né, de marketing e fui, né, na época eu já estava fazendo o mestrado, eu fiquei mais acadêmica e fui para educação. Você falou de psicopedagogia, eu fui para educação. Meio como uma forma de dar palestra e educação, eu tinha um horário mais flexível. Sim.
E aí eu conseguia cuidar dele, minha mãe com câncer num hospital, ele no hospital no outro, 3 filhos pequenos. 3 filhos. Então foi um momento de muito, assim... Eu tava sonhando de você, né? Ninguém, né? Pra variar, mulheres querendo sobreviver ao caos, né? Mas aí eu fui me interessando e a minha ferramenta de sobrevivência foi o desenvolvimento humano. Então, eu fui procurar em todos esses grandes mentores famosos, o Eduardo Chiniachik, que eu sou ainda do staff dele, né? Ele é o meu mentor hoje, um grande amigo, né? Ele e a Daniela Chiniachik, mas com o Roberto, irmão dele, e aí o Joreno Motem, e o Paulo Vieira, e o Rodrigo Fonseca, todos esses grandes, né, coaches da época, mentores que trabalharam muito o desenvolvimento humano. Os pioneiros, né? Os pioneiros. Eu parecia uma louca seguindo todos eles. Sim. Que era uma forma de eu achar alguma ferramenta de sobrevivência. E eu fui me interessando muito por saúde mental. Porque minha mãe estava com câncer, assim, já estávamos filhas casadas, né? Ela já estava viúva, solitária, enfrentando 10 cirurgias, tratamento de quimioterapia, né, fragilizada e com uma força, uma alegria, uma dignidade inacreditável. E o meu ex-marido, sim, a mulher feliz, as crianças felizes, um emprego próspero, né, ganhando muito bem, tudo que, né, a gente sonha quando é jovem conquistar materialmente, e ele não conseguia se manter estável e mentalmente forte e feliz. E eu ficava, mas como que pode? O que acontece? Então eu comecei a estudar malucamente, né, sempre o workaholic, saúde mental, né? E aí eu fui começando a trazer, né, com essa minha bagagem de desenvolvimento humano, de mentoria, buscar ajudar pessoas que estavam em crise. Eu tive um consultório, né, de terapia durante muitos anos na Faria Lima, que eu atendia executivos em crise. Eu acho que eu queria salvar o meu marido, né? Como eu não conseguia. Você foi ouvir o que estava acontecendo. E era crise no casamento, e era crise na carreira, e eu acertava, e eles me agradeciam. Eu falei, bom, não só ouvi um, mas só ouvi o outro. E aí foi assim. Então, aí eu fui me encontrando. Aí o propósito da minha vida, né, que hoje ele está muito claro, é através, né, desse doutorado de saúde mental e de resiliência. E a startup, ela faz mapeamento, ela faz testes de ansiedade, depressão e resiliência para grandes grupos, porque o conceito da startup é você fazer uma coisa escalável, né? Que você possa fazer para muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. E o psicólogo e o psiquiatra, eles vão fazer uma entrevista, 1 a 1. Então, você mapear um grande banco que tem 50 mil funcionários, você vai ter que fazer 50 mil horas de entrevista. Difícil, então, a gente criou um mapa, né? Alguns já tinham no mercado. Eu criei algoritmos. Meus sócios são 2 engenheiros. Olha, são cientistas de dados, tal, muito mais jovens. Otimizou o processo. E a gente está otimizando. Então, o meu legado hoje, né, como o da Mari, é levar resiliência e trazer esse equilíbrio da saúde, de saúde mental. Porque a saúde mental é você trabalhar com bem-estar e qualidade de vida. E é uma doença que o mundo todo está passando. Pós-pandemia, a gente já era. Já era, com a pandemia, virou, né? E esse episódio de hoje nem era, assim, a gente sempre deixa solto para depois a gente entender qual que é o assunto principal. E eu tô sentindo aqui que a saúde mental, ela foi um fator decisor para vocês três. Para as três, impressionante, né? Incrível isso, gente, porque assim, o quanto, e isso que é legal para quem tá assistindo, porque todas nós passamos por situações que vocês duas falaram isso, se a gente não tá de coração e de ouvido aberto para ouvir o que as pessoas do lado estão falando, porque isso você falou de Deus, eu acho que Deus fala com a gente, né? Através das pessoas. De alguém vem e cutuca a gente e fala, vem por esse caminho. Sim. Ou a nossa intuição, né? Quem não acredita em Deus, quem não tem religião, vamos respeitar todo mundo. Mas assim, a gente tem as intuições, né? Às vezes, assim, a gente tá cozinhando, tomando banho, dirigindo, no trânsito. Aí vem um negócio na cabeça falando, nossa, como que eu não pensei nisso? Ou principalmente nessas rodas de conversas de mulheres, né? Por isso que todas vocês falaram isso, quanto que a gente tem as batalhas e o quanto que as mulheres passam por essas batalhas sozinhas, né? E da onde que a gente tira essa força de recomeçar, de encontrar o que a gente ama? É incrível, pra fazer, né, Má? Conta. É incrível. Em primeiro lugar, que eu não falei, da onde eu conheci o êxito,
conheci através da Cláudia, uma pessoa maravilhosa que eu tava falando pra ela ali. Uma querida. É uma querida. Precisa me apresentar. Tenho que apresentar. Por favor. Nossa, Faz um trabalho maravilhoso, né, Mara? Faz. Gente, eu sou apaixonada, que nem eu tava falando pra ela, sou apaixonada pelo trabalho da Cláudia, que é o Momento Crescer. Uhum. Quando eu fui para o Momento Crescer, que hoje eu sou uma das madrinhas, né? Que eu já tinha comentado com você e falei para as meninas, eu fui através de um curso. Ela me apresentou o curso, eu falei, meu Deus, mais um curso para minha vida. Só que no Momento Crescer não é um curso tratado de fora. O curso Momento Crescer, ele te ensina a alma, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não sabia. Sim, você entra, você fala, é mais um. Uhum. Quando você sai, aliás, no meio do curso, a sua alma está Mas é um curso presencial? presencial e online também. Tá, olha que legal, gente. Dá para o Brasil todo fazer. Sim. E você fala assim, mas é um curso de empreendedorismo, é mais um que eu... Não vai por esse viés. Porque ela trata, sabe, esse curso trata a alma. É tão tal que só de ela olhar para o seu olho, mas ela, olha, não é? Ela sabe tudo de você. Se você abrir a boca, até numa escrita, se você pegar a caneta, ela fala, você é assim. Convida ela para o próximo. Gente, é maravilhoso. Você não conhece o projeto dela? É maravilhoso. Ela é empoderamento feminino. É uma pessoa bem bacana. É maravilhoso o Momento Crescer. Então, e ela tem uma história muito maravilhosa que vai deixar para ela contar. Sim, claro. Porque você vai se apaixonar só de olhar para ela. Mas foi lá que você despertou a sua empreendedora. Não, eu já era, mas lá eu me conheci mais conhecimento. Que hoje eu tenho o meu podcast, que eu posso falar que é o podcast. No YouTube, Fala qual que é pro pessoal assistir. Histórias de empreendedores com Conceição. Que nesse bate-papo aqui, a pessoa contando a sua história, como que começou, aonde está e aonde quer chegar. Para outras mulheres, outras pessoas que querem empreender e têm medo. Sim. Então, a história daquela pessoa vai engajar a outra, a se abrir, a se conhecer e a pôr para fora o que tem em mente. E até, ou você criar um negócio junto com alguém, né? Ou você tá precisando de alguém, aí você se conecta e já começa a trabalhar juntas, né? São as conexões. Que nem eu falo, aqui, que o universo é de Deus. Concordo. Joga para Deus, ele abraça e tá aqui, gente. Isso foi um sonho. E foi realizado. Eu mesmo. Porque tudo da gente é um sonho que Deus realiza. É que nem ela falou, e que nem você também falou, que Deus, ele mostra caminhos, ele põe pessoas que põe. Eu converso com Deus na pia. Me conta. Na pia de casa. Lavando louça, é uma terapia lá. Andando de prato no ombro. E ali, mas Adoro. Quem, menina? Eu com Deus. Com Deus. Deixa Senhor, e aí, como que é? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor vai fazer para mim? Me mostra o caminho. Sim, gente, é assim, assado. Vá. Que nem para eu chegar nesse podcast no YouTube, eu estava sentada, meditando. Eu falei, Senhor, eu preciso de algo, porque eu não sei fazer uma coisa só. Tô costurando, tô conversando, tô trabalhando, tô correndo, tô expondo. Identifica. Não é uma coisa só. Eu não sei o que mulher tem, mas é maravilhosa. É, ciricutico. Se eu falo... Olha, eu nunca conheci uma mulher que faz uma coisa só. Significa Mulher é povo, é multi, né? É multi. E eu falo assim, Senhor, se tiver outra vida, é mulher de novo. É mulher porque é muito bom. Mas tem os meses, tem a... Adoro. É para você se conhecer. Esse tempo é para você se conhecer. Eu falo que eu tô na melhor idade. Acabei de completar 4.8. Jura? Sim, e cada dia eu me conheço mais. Uau. Cada dia você tem mais paciência. A gente vai deixar pro final o segredo pra você estar com essa beleza. Pele, né, gente? Gente, aí eu converso, Senhor, e aí, como que vai ser? Aí ele fala assim, mulher ousada. Ele fala, mulher ousada. Eu gosto de mulher ousada, eu gosto de pessoas ousadas. Aí começa. Aí eu, conversando com o Senhor, ele falou assim, você vai fazer um canal. Como um canal, Senhor? No YouTube. Gente, é surreal. É surreal. No YouTube, eu falei, eu nem sei por onde começar. Vá dormir. Fui dormir, quando chegou, tava tudo na mente. Senta, põe no papel. Coloquei tudo no papel. E ele manda pessoas.
Eu tô com 3 que eu tentei entrevistar. Ele fala, não é para você. E a gente tem que dar ouvido. Sim. Gente, não estamos falando de religião, estamos falando de Deus, que um fala que é o universo, o outro tem outro nome. Cada religião coloca um nome, mas no céu é tudo o mesmo Deus. É a mesma coisa, é o motor Só é... que muda a nossa Exato. vida. Então, e ele põe as pessoas certas. Porque se você tentar trazer alguma pessoa que não é para estar aqui, ele não deixa. Não deixa. Então, esse caminho, a gente vai... Mericóis artes e bordados. Não é o bordado não é eu chegar no pano e bordar. É você aqui comigo, é o seu aprendizado, o que você passa para mim, eu estou bordando minha vida. O que você passa para mim. Então é o bordado. E a arte é a vida. De traz a minha vida e o bordado que eu tô aprendendo. Mari, você vai fazer aquela bolsa linda que você prometeu pra mim. Já tá pronta. Já tá pronta? Ela tava me esperando. Ela tava me esperando. Já tá indo na bolsa. Então destrava lá que a gente faz o sua. Você lembra? Quando tu chegou com a tua bolsa, eu falei, eu tenho uma bolsa dessa. Você falou mesmo. Ela falou, eu tenho uma Uma dessa. bolsa dessa. E é pra ela. Ela mostrou a dela, que é um pouquinho menor, eu achei linda. Eu falei, mas eu sou grande, eu queria... Mas tem a sua bolsa lá. Já tá pronta. Então, Caramba. o jeans é essa força que eu tive, porque eu entrei em depressão 10 anos, eu fiquei parada, mesmo eu tendo toda essa formação, fiquei 10 anos, e aquilo ali não tive apoio. E mesmo você tendo o histórico de saber trabalhar, né, com psicopedagoga, tipo, você sabia o que estava acontecendo dentro do seu corpo, mas é difícil agir, né? É que nem ela sentiu uma dor de dente, ela não sabe tratar ela. Ela precisa... Eu sei o que tem que fazer, mas não sei, mas não ela consigo. vai conseguir A gente não aplicar nela consegue. mesmo. Tem que vir outra pessoa ele fazer o trabalho. Excelente exemplo. E é o mesmo caso, o meu. Eu sabia de tudo e não sabia de nada ao mesmo tempo. Isso é fantástico, né, Van? Falar que a gente, às vezes, eu acho que isso, toda mulher passa por isso, né? 1000 culpas e a dificuldade de pedir ajuda, né? Sim, também. A gente, às vezes, fica sofrendo dentro de um processo... Uma solidão. De solidão, de dificuldade... E às vezes a gente fala assim, por que eu não peço ajuda? E quando pede, por que eu não pedi antes? Sim. Porque às vezes a gente quer dar a solução sozinha e tem conexões, tem, né, o universo, a espiritualidade, Deus. Ele manda pessoas, né, que cada um chama do jeito que quiser. Quem não tem, né, uma fé definida, eu chamo de espiritualidade, ao universo, a natureza. Mas vem uma energia do apoio, né? Vem a energia da ajuda e às vezes a gente tem muita dificuldade de pedir. Né? E quando a gente entende que a nossa vida é relacional, que a gente se apoiando, né? Fazer o bem faz bem. Né? Com certeza. Toda vez que a gente ajuda alguém, parece que a gente se fortalece. A nossa vida melhora. A gente fica muito melhor do que a pessoa que recebeu a gratidão. Então a gente vai começando, você vai entrando, uma coisa que você falou, né? Não flui com quem não combina. Né? As coisas não dão liga quando essa energia, né, da ajuda, do apoio, da positividade não flui. E ao mesmo tempo, quando você tem uma conexão de crescer e fazer dar certo, você vai juntando e vai ganhando força. Isso é excelente, Elô, porque isso é tanto a parte que os empresários falam, né, de você ter sinergia cultural, né, da empresa, porque não existe o funcionário errado. Existe você, que a Thaís estava falando muito bem disso, existe você não estar no lugar certo. Né? Quantas vezes, né, as pessoas perdem os empregos, são demitidos e a gente entra numa depressão, né? E como é que a gente vai se recolocar? Não significa que você não é um bom profissional, muito pelo contrário. Mas significa que você tem que se encaixar em outro lugar ou criar o seu espaço, né? E eu queria fazer uma conexão com essa sua fala, porque talvez quem está assistindo a gente está passando por um problema no casamento. E eu queria que a Thaís ensinasse esses segredos de como que ela salvou qualquer dica que ela ensina para o público dela, para sua audiência, para suas alunas, a disciplina salvar o casamento. Tá. Porque isso é um problema real do mundo, né? Me conta. Eu acho que as pessoas veem disciplina quando falam, uma pessoa disciplinada. Ela corre, come, medita 5 minutos. Só que a disciplina é muito maior do que isso. A disciplina é eu não escolher pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho que eu preciso. É eu não sair da rota, mesmo quando eu tô bem ou quando eu tô ruim. Né? Nos dias bons e nos dias maus, eu permaneço naquilo que é o meu alvo. Que isso é constância. Eu falo que constância não é nunca... Não é a gente não errar, mas é a gente ter um alvo para voltar.
E eu venho de uma estrutura familiar que os casamentos eram muito ruins. Então, era briga e gritaria e divórcio e etc. Então, eu achava que, isso é o casamento. Era normal. Era normal. Eu achava que um dia eu ia casar, ia ser uma gritaria, porque era isso que era um casamento. Talvez eu me divorciasse e ok, era o que eu acreditava. Você foi ensinada, né? Eu acho que elas nem queriam me ensinar. Eu acho que elas viveram e eu aprendi. Sim. Né? E aí, eu não queria ter filhos, porque, imagina, já era a minha vida com a minha mãe e com o meu pai já foi uma bagunça. Uhum. Eu até falei pras meninas, né? Eu vi uma planta, eu matava a planta, que eu ia fazer quando era criança, né? Gente, eu matei um cacto de sede. Relaxa, eu já matei afogada. Eu matei afogada. Olha, me sinto acolhida. Eu não sou a tia das plantas. Eu consegui matar um cacto afogado. Eu matei de sede, olha. Aí eu pensava, então eu não vou mamar uma criança nesse mundo, porque, né, no caso, vou matar a criança. Aí, enfim, mas casar, eu achava que eu tinha que casar, enfim. Quando eu conheci a família do meu marido, e eu fui ter uma rotina com eles, uma convenção, eu falei, gente, existe paz nessa terra. Eles não gritam. Eles falam, eles riem. Eu pensava assim, eles fazem carinho. Eles não brigam. Eles fazem carinho. Olha, Tinha toque na minha família, né? Porque eles não aprenderam, enfim. Mas lá eu entendi o que era uma dinâmica familiar. Eu falava, isso eu gostaria de ter. Isso eu acho que combina comigo. Então, quando eu conheci que existia um novo jeito de viver, e eu sou muito observadora, eu gosto muito de aprender com as pessoas, até mais do que com livros, às vezes. Sim. Com experiências, eu acho que histórias curam histórias. Sim, sim. Né? A gente tá contando histórias aqui, eu tô sendo curada à medida que eu vou ouvindo, né? E então, eu falei, isso eu quero. E eu pensei, eu quero ter o melhor casamento que eu já vi na minha vida. Custe o que custar. É porque ninguém casa pra separar. Não, né? Custe o que custar, eu vou ter o melhor casamento que eu vi da minha vida. Então, todas as vezes que davam... Ou, às vezes, nem dava briga, mas aquele afastamento da rotina. Que daqui a pouco você passa uma semana, você não falou com a pessoa, você só deu um beijinho de tchau, oi. Ou quando você foi se conectar com ela, foi pra falar do boleto que tinha que ir pra pagar, da escola das crianças que não sei o que, a criança que deu trabalho... A pessoa chega em casa e fala assim, seu filho, eu fui chamada na escola. Sua mãe, não sei o quê. O chuveiro quebrou, sabe? E eu tava virando uma mulher muito chata. Gaveta tá desarrumada. E aí, há aquele afastamento, Muito. sabe? Que se você não cuida, vira um grande muro. Com certeza. E um dia, meninas, minha sogra tava cozinhando pro meu sogro e eles tinham acabado de discutir. E aí eu falei assim, mas vocês não discutiram? Você não tá brava com ele? E você tá cozinhando a comida favorita dele? Que ela tava cozinhando. E eu sei que era, porque, né? Aí ela falou assim, Thaís, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eles têm 40 e tantos anos de casado. Num casamento, a gente precisa construir pontes ao invés de muros. Caramba. Porque se eu construir muros, sou eu que vou ter que derrubar. Porque fui eu que construí. Que sábia. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu, recém-casada, eu pensando, eu tacaria a panela dele. E aí, depois ela falou isso pra mim, eu falei, então, o casamento exige a minha disciplina. Então, a gente tem a noite do grudinho lá em casa. Que legal, que é a disciplina. Que é disciplina. Que é não deixar eu coloco o na amor agenda. acabar. Porque eu coloquei vocês na minha agenda. Sim. Eu não apareceria aqui? Não, Você porque cria eu tenho um compromisso. com você mesmo. E eu sou intencional em estar aqui. E por que eu não faço isso com o meu casamento? Que legal. Por que eu não sou intencional em falar com meu marido sobre coisas que ele gosta? Então, eu fui aprender a falar sobre carros, porque ele ama. Uhum. E aí, a gente conversa sobre carros, porque eu fui intencional em estudar sobre carro para ter um assunto com meu marido que não fosse conta pra pagar. Sim. Maravilhosa. Que sabedoria, Thaís. Que sabedoria, né? E isso é disciplina. Sim. Então, a gente tem a noite do grudinho toda quinta. Tá na minha agenda. Eu não marco, eu não desmarco, porque eu não desmarcaria com clientes. Concordo. E os meus filhos estão aprendendo isso. Eu falo, hoje é a noite do grudinho do papai. Eles vão pra cama. Olha, respeito. E eu sei que quando eles casarem,
A esposa vão receber um baita homem que vai falar, na quinta você é minha prioridade. É noite do grudinho. É noite do grudinho. E a gente vai, né? Mas aí eu tenho a noite do grudinho com as crianças também, porque eles me cobram. Disciplina na família. Criar hábitos e herança. E tradições. Sim. Então eu tenho um programa de desenvolvimento de disciplina para mulheres que dura 40 dias. E nele eu trabalho a disciplina espiritual, porque eu falei para Elo, eu não acredito que exista corpo forte em alma fraca. Ou alma forte em corpo fraco. E não existe espírito forte, aquilo que transcende, que é a resiliência, em alma fraca. E o que alimenta minha alma? Minha família, estar aqui com vocês. Então, eu sou intencional em ser disciplinada. Então, aí a gente fala sobre rotina na família, essa coisa do casamento, dos filhos, dos estudos e do corpo. Aí a gente tem nutricionista, aí a gente... eu tô correndo agora, então vai ter um professor de corrida lá, um treinador. Porque tudo é um ecossistema que a gente tem que ir ali, a mulher, equilibrar os pratinhos, mas quando uma coisa não tá bem, a saúde, como a Mari começou falando, saúde não tá bem, ela tá significando alguma coisa, às vezes tá com algum problema familiar, tá com algum problema no trabalho, né? E a gente fica colocando... E eu não acredito, por exemplo, quando eu trabalhava, eu lembro que minha chefe falava assim, a sua vida pessoal fica lá fora. Não existe. Só que, gente, na minha cabeça, eu tava lá trabalhando e os problemas e a coisa, eu não conseguia performar. Claro. Eu não tava entregando o meu melhor ali, porque a outra área não tava boa, né? Então, principalmente a mulher, quando emocionalmente ela não tá bem... muito difícil. Nem a comida fica boa. Nada, né? Então, por exemplo, meu filho estava tendo crise de ansiedade na pandemia, né? Que eu falei pra vocês. De certa forma, ele aprendeu comigo isso também, porque eu tive crise de ansiedade. Então, eu falei, por que ele não vai aprender comigo o esporte que me salvou? Sim. O casamento que me salvou. Então, tudo, se a gente não sabe o caminho, né? Igual você falou, eu não queria ter um casamento que os pais ficavam brigando. A gente talvez não sabe como fazer, mas a gente sabe o exemplo que a gente não quer. Isso. Já é um grande começo. Já é um grande passo. Você fala, isso não serve, isso eu não quero, para já ouvir. Tanto na vida profissional, né, e na vida pessoal. E não existe certo ou errado, existe o que não funciona pra mim. E, infelizmente, estamos chegando. Vocês acreditam? Eu ficaria aqui umas 5 horas conversando com vocês. Eu, assim, tô muito feliz. Eu amei de vocês disponibilizarem o tempo de vocês, que eu acredito que é o que a gente tem mais de precioso hoje. É o nosso tempo, é o nosso poder de atenção, é a gente estar aqui 1 hora sem olhar no celular, sem saber o que está acontecendo lá fora. Então, vocês saíram da vida de vocês hoje, dos trabalhos, das responsabilidades e vieram até aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. E, para fechar, eu gostaria que cada uma falasse uma palavra final, um conselho, assim, talvez um desafio que vocês passaram na vida de vocês, que vocês falaram assim, nossa, se alguém tivesse me falado isso... Quem quer começar? Eu comecei primeiro. Isso. Vocês não. Não, eu fui a primeira. Começo agora. Vai, Ela. Eu posso. Primeiro, eu queria te agradecer. Uma delícia estar aqui com a Mari. Vou contar a fofoca. Conte. Você sabe que eu conheci a Thaís, né, na gestão da Heloísa Capelas e de Karim Viana. Sim. E nós éramos as assistentes, né, da diretoria. E a gente não se suportava. Olha só! A gente tinha uma rusga, assim, mas era assim, sabe assim, faísca. Caju, né? Faísca. Sabe gato vendo cachorro? Faísca. Ela me achava super brava e eu achava ela mitidérrima. E hoje ficaram melhores amigas. My best friends. Best friends. Da vida. Então, assim, o que acontecia naquela época? Ela estava com o desafio de lançar o produto dela. Eu num caos, né, com o marido internado, minha mãe falecendo, né, e o desafio, né, enfim, o caos emocional da gente, a pressão emocional, refletiu numa capa de proteção. Sim. As duas chegaram duras, porque aqui a gente queria dar o melhor profissional, né, mas a gente chegou super engessada. Houve quem é a mitidinha, a baixinha, novinha, que se acha? Meio da pandemia, no meio da pandemia, só online. Só online. E ela, né, quem é essa chata e sabe tudo? Essa loira. Quem é essa metida, né? Então, as duas com muita antipatia uma pela outra,
E naquela época a gente não tinha o contato físico, né? Depois a gente foi se conhecendo, foi trabalhando, fizemos 2 anos muito bons, muito produtivos de trabalho. E hoje, assim, a gente estava conversando como é importante, e esse é o meu recado, né, para quem está ouvindo a gente, como é importante a gente ter um segundo olhar sobre uma experiência ruim. Isso, uau. Porque a gente baixou a guarda. Estamos num outro momento, né, de maturidade emocionalmente. Eu formei os filhos, né, o marido, eu me separei há 4 anos, mas ele tá super bem cuidado, ele tá lá no mundo dele. Eu tô com os meus filhos, eu tô com o meu projeto da startup, voltei a ser palestrante, né, então assim, eu tô com Você tá energizado. Eu tô com as minhas conquistas e a Tá prosperou, o canal dela deu certo, os projetos dela deram certos. A gente baixou as armas e a gente falou, que mulher admirável, uma apaixonada pela outra, sabe? E a história de vida foi emocionante para as duas. Então a gente estava ali se embelezando num momento... Chorando. Que podia ser até fútil, segurando as lágrimas de tanta emoção de uma admirar a outra. Olha, então aí fica um recado para que a gente se permita um segundo olhar sobre uma experiência não positiva, que por trás de uma casca dura está uma mulher maravilhosa, admirável. E gratidão por vocês estarem aqui e por você convidar a gente. Eu amei demais. E o quanto que é importante, o quanto que a gente cria preconceitos. Isso. Com situações micro para macro. Desde, a gente citou religião, então existe um preconceito com determinada religião. Existe um preconceito com a mulher em determinado local de trabalho. E às vezes a gente cria tantos micro também, que você criou, vocês duas, né, um pseudo-pensamento baseado, sabe-se lá no quê, mas no momento que vocês estavam vivendo, né? E que bom que todas aqui se permitem, né? Sim. Que essa humildade que você tá falando, não é possível, todo mundo gosta dela. Vamos conversar, acontecendo. Então vamos de novo, vamos tentar de novo. Vamos dar mais uma chance. A gente não dá uma segunda chance, né, para uma conversa que pode ser totalmente uma experiência, que pode ser totalmente diferente. Que vale também até pro relacionamento amoroso. A gente tava falando de casamento, de amizade. A gente julga tanto, a gente já acaba, já corta. Sim. E às vezes a gente não dá a chance de conhecer uma mulher maravilhosa, se inspirar nela. Ela também falou a mesma coisa de mim. E falou, nossa, que bom que a gente continua aqui no Êxito. Sim. E estamos aqui através da van, tomando um vinho maravilhoso. E... cadê minha bolsa, hein? E hoje é uma geração que todo mundo tem pressa. Ninguém se aprofunda, é tudo descartável, é tudo fácil, é tudo troca, todo mundo sabe tudo. Superficial é a palavra. Então, assim, quanto que é bom conversar olhando no olho, ouvir, escutar, né, se aprofundar. Mas a palavra final. Eu vou pegar o gancho. E ela falou que tinha algo errado, né? Mas quando a gente pensa que tem algo errado no outro, relaxa que o tá errado é na gente, sabe? Respira, se olha para dentro, porque a gente tem esse poder. Se olha para dentro, procura o erro, porque tá centrado no meio. Fala, opa, o erro é comigo, o outro tá bem. Porque se eu tô bem, se eu tô feliz dentro de mim, tudo é bom, tudo é feliz, tudo feliz. É verdade. Tudo flui, você é linda, você é maravilhosa. Você dá valor a tudo, né? Nossa, que dia lindo, tá chovendo, tá frio, você, nossa, que dia maravilhoso. Ninguém tira minha paz, Sim. porque eu tô com a paz. Exatamente. E é isso que eu deixo, a paz a todos. Palavras finais. Pegando o gancho da Elo, ela falou sobre dar segundas chances, né? Eu tive um relacionamento muito ruim com a minha mãe, e hoje a minha mãe é meu exemplo de força de mulher. Né? Você falou, de onde que a gente tira essa força? Sim. Muito olhando para a história da minha mãe. Então, ressignificar as coisas, trazer um novo significado, traz pra gente a força de voltar e continuar. Até para você ser uma boa mãe. E como empreendedor, por exemplo, né? O começo é muito desafiador. Se você está começando a empreender, nós já empreendemos aqui há alguns anos. Se você está começando a empreender, eu sempre falo que é como você cultivar uma semente. Você trabalha com uvas, você planta semente. Você tem que ficar cuidando daquela terra sem ver nada acontecendo. Coragem é você continuar sem ver nenhum resultado. Sem saber o que está acontecendo ali dentro da terra. Só que lá embaixo a semente está morrendo para dar espaço para frutos que vão alimentar outras pessoas. Né? Então, se você está começando a empreender, é difícil mesmo. Eu não vou mentir pra você. O começo é desafiador. Exista. Mas é porque uma semente precisa morrer. Então, plante muitas sementes.
Cuide muito das suas terras. Dê segundas chances para uma terra que ainda não deu fruto. Sim. Porque no momento certo, você cuidou com disciplina, ela vai dar frutos e frutos que alimentam a você e aos seus. A colheita veio. A colheita. Amei. Foi uma delícia. Gente, Obrigada por ter nos convidado. Que ótimo. Obrigada a você. Nossa, vinho maravilhoso. Obrigada, querida. Obrigada. nossa, a amizade. A Sensacional. amizade feminina. Amizade feminina. Que uma mulher pode admirar a outra. Sim. Com Sem ter certeza. perdido o brilho dela. Gente, eu tô muito emocionada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente amou. Se você prestou atenção, você saiu daqui com dicas preciosas da vida pessoal, da vida profissional. Então fica com a gente, compartilha esse episódio. Se você quer fazer parte desse episódio, tá sentado aqui com a gente também. Manda uma mensagem e nos vemos no próximo episódio. Saúde! Gente, para fechar as surpresas de hoje, nós temos aqui um presente da Juliana Flores. Para fechar com o áudio, né? Obrigada, Flávia. Obrigada, Êxito. Obrigada, Giovana Flores. Foi maravilhoso. Pra amar, da Juliana Flores. Gratidão. Que mulher gosta de receber Juliana Flores. Olha, Juliana Flores, tá de parabéns. Flores maravilhosas. a gente agradece muito. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio maravilhoso. Fique com a gente pro próximo. Gratidão. Gratidão. Foi maravilhoso.